bem-vindos ao Neoncast, a Química em Evidência. O tema do podcast hoje é segurança. Estamos aqui com o Vitor da Garantia da Qualidade e o Fagner da Produção. Sejam bem-vindos. A gente que agradece aí a oportunidade, convite aí pro podcast. Já tava na hora, né? Tava ansioso já por essa oportunidade, conversando sempre com o Vitor. Quando vai ser a nossa vez, hein? Quando vai chegar? A gente conversou na semana sobre isso aqui, né, Fagner? Isso. É uma honra estar aqui, filho. Isso é bom, porque a gente vai poder discutir com profundidade, né? Com certeza. Bom, eu até conversei com vocês antes da gente começar. Normalmente, todo mundo que vem participar aqui, eu sempre falo para se apresentar primeiro. E normalmente quando é um podcast com funcionários, para falar um pouquinho da trajetória dentro da empresa também, né? Então, conta um pouquinho para mim a trajetória de vocês na Neon, tá? Quer começar, Fagner? Pode ser, cara. Pode ser. Primeiro, eu sou formado em Química, tenho pós em Gestão da Qualidade e agora estou cursando meu terceiro curso em Licenciatura em Química, porque eu sempre acreditei que eu gosto de ensinar as pessoas um pouco sobre o que eu sei, né? Então essa é a minha ideia, minha formação. Eu venho de outras áreas da química, sempre trabalhei em indústria química na minha vida toda, mas estou atualmente na Neon há 2 anos. Boa. Faço gestão de equipe, uma equipe razoavelmente grande, talvez acho o maior setor da Neon, o segundo maior, junto com vendas, talvez. Eu acho que sim. Acho que sim também. E é um grande desafio. Cuido da qualidade, cuido da segurança, que a gente vai falar aqui hoje. Sei como é que os meninos estão, como é que não estão, me preocupo com eles, trato como se fosse uma família, um time de verdade, dialogo com o setor da qualidade, do Vitor, com o pessoal da expedição, com o pessoal da diretoria, um desafio tanto. Hoje eu me sinto muito feliz, muito agradecido ao Leandro, principalmente, que foi a pessoa que me contratou. Boa. A toda a Neon, no geral. Um time legal, né? Me sinto em casa hoje, muito feliz mesmo e... É uma honra estar aqui, tá, Fê? É uma honra. O privilégio é todo nosso. Manda aí, Vitor. Bom, a minha história na Neon começou há 3 anos atrás. Fez agora em maio aí, né? 3 anos. E eu digo que a Neon entrou na minha vida numa parte aí que foi muito importante pra mim, né? Porque foi que me ensinou a ser o Vitor que eu sou hoje, né? Me ensinou a me valorizar, né? Me ensinou aí a valorizar o que eu sei, o que eu faço. Eu comecei na Neon sendo, né, eu estava no 3º semestre aí da Engenharia Química. Hoje eu tô no 9º, né? Já tá no fim, Segundo, já. Tô no fim, tô tentando. E aí eu entrei na Neon como estagiário do laboratório. E ali no controle de qualidade, então. Isso, no controle de... Nem é o setor que você está hoje, certo? Nem é o setor que eu estou hoje. Aí no controle de qualidade eu exerci aí algumas atividades do controle. Então, como estagiário ali eu retirava algumas amostras, né? Tinha aquele contato com limpeza das vidrarias. Tinha muito contato, eu digo até para o Fagnão mesmo, que o estagiário hoje na Neon ele consegue aprender qualquer setor, né? Então, eu como estagiário do próprio controle de qualidade, eu tinha muito contato com a produção, tinha muito contato com essa parte da solução, né? Falava muito com os meninos da expedição, então eu tinha contato com tudo, mas em si exercia as funções dessa parte do controle de qualidade. E ali foi onde eu comecei a ter esse contato exatamente com os produtos, né? Porque quando eu tirava a amostra, eu visualizava algumas características de produtos, visualizava essa parte que o Felipe, né, que é supervisor do controle de qualidade, cobra bastante, que é a parte de compatibilidade química. Então eu já comecei a estudar essa parte. E aí depois de 1 ano e meio eu fui migrado, né, para a área da qualidade, então da garantia da qualidade, onde eu exerço hoje. E hoje eu sou responsável por essa parte de emissão de FISPIC, né? Emissão de FISPIC, essa parte de segurança, treinamento de segurança dos meninos da fábrica, né? E aí, hoje eu também sou responsável por esse treinamento que a gente dá externo, né? É um treinamento que a gente dá sobre segurança, essa parte da vivência dentro da fábrica ou laboratório, né? A parte também de incompatibilidade, a gente fala um pouquinho também. E hoje eu sou da garantia da qualidade e exerço esses treinamentos externos. Pô, legal. O Fagner até falou uma questão interessante sobre o time e tudo mais, e aí eu lembrei agora, né, que na nossa crença, né, nós temos lá 4 crenças, né, acho que tá até na net, e uma das crenças é segurança sempre, né?
E aí, na hora que ele falou, me veio a memória, eu falei, pô, vou comentar disso, né? E eu acho que a gente pode até partir daí a segunda pergunta, né? Que é a questão da importância da segurança aí, né? Você disse até dos treinamentos e tudo mais, né? Sim. Agora, você na garantia da qualidade, né? Essa preocupação que a Neon tem com a segurança, isso faz parte da nossa cultura, né? Se puder contar um pouquinho disso. Fê, eu acho que isso é uma política extremamente vista assim a olho nu na Neon, né? A gente pode ver que dentro da Neon a segurança ela não é só cobrada ou pela qualidade ou pelos treinamentos, e sim os próprios colaboradores acabam cobrando ali um ao outro. Então, eu acho que quando a gente fala em empresa química, uma indústria química ou um laboratório, qualquer parte que mexa com a química, acho que a primeira palavra que vem na cabeça é segurança. Eu acho que se a gente tem um laboratório químico, uma indústria química que não pensa na segurança em primeiro lugar, tem algo de errado ali, tá? Deve ser. Né? Com certeza. Porque produtos químicos podem trazer muito problema à sua saúde, pode ocorrer muito acidente, e eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é a conscientização. A gente fala um pouco no treinamento sobre isso também, mas a conscientização de capacitação, você ter o treinamento, saber com quem você está mexendo, que uma das coisas que a gente cobra lá, sempre que for mexer com ou manusear algum produto químico, sempre visualizar a FISPIC. A FISPIC é a ficha de segurança aí, que vai mudar de nome agora, né? Teve uma atualização em 2023, da 14725, que é a norma regulamentadora aí da FISPIC, que vai mudar o nome para FDS. Então FDS. é uma mudança aí que a gente tá difícil, né, Fagnão? Mas vai. Mas vai. É. Mudança de Portfólio nome. grande, né? Muito item para atualizar, né? Isso. É impressionante como a segurança é realmente cultural na Neon. É cultural. Isso dá pra sentir no clima, no ar, que realmente é uma preocupação. Boa. Dá uma dor de cabeça? Dá uma dor de cabeça, obviamente, porque você tem que monitorar, você tem que se preocupar, é um pelo outro. Exatamente. E isso vai aumentando, vai deixando mais forte o nosso laço de família que a gente tem ali dentro da empresa, não só da boca para fora. Sim. Você tem que demonstrar uma preocupação com o seu companheiro. Quem está ali no chão de fábrica, quem está ali produzindo, conferindo, está em contato, não está em contato direto, monitora, vê, olha, preocupado o dia todo, olhando, um pelo outro, sempre. Sim. E é assim que a gente vai levando essa preocupação com a segurança no dia a dia. Não, com certeza. E eu acho que também até para ficar mais claro para todo mundo que está escutando, para você que está na produção, acho que é até fácil de contar um pouquinho, né? Essa rotina, como que é o manuseio dos produtos químicos lá na produção mesmo, falando de segurança, tá? Eu gosto de falar que a primeira medida de segurança, como começa, comento isso com o Vitão sempre, que é o cara responsável por isso, é a informação. Primeiro, a gente vai reconhecer o risco, vai ver. Então, é a FISPIC, é o rótulo de segurança, e aí você conhece qual que é o risco do produto. O que isso pode causar? É um risco físico à saúde da pessoa? Ambiental? À propriedade? E aí você vai começar a tomar as medidas de contenção ou aniquilar o risco. EPI é muito importante, equipamento de segurança individual do colaborador. EPC, equipamento coletivo de segurança, é essencial. Contenções, sinalizações, Boa. Os treinamentos que o Vitor vai falar adiante, que ele é o especialista. Treinamento não só... E treinamento interno e externo, né? O mesmo treinamento que a gente dá externo, a gente sempre tá ali comentando com os meninos sobre ele internamente. Boa. Para se tornar realmente essa política, né, Fagnão? E uma equipe capacitada. Sim. Que consegue ver tudo e consegue verificar, certificar e só produzir e só dar andamento nas coisas quando já tá certinho. Legal. Porque um erro pode gerar sérias consequências. E eu posso garantir, viu, Fê? Na hora que você chega na produção lá, os próprios meninos falam, pode pôr o EPI, pode pôr uma luva que... Essa barbinha do Vitor aí na produção já não entra. Então, já para quebrar aqui o roteiro, eu vou fazer uma pergunta aqui diferente. Como que funciona se um funcionário for... Porque tudo na Neon é rastreável, né? A gente tem o nosso sistema mercante lá que rastreia todas as operações, né? Desde a entrada até a saída do produto. Então, recebimento, controle de qualidade, produção, estocagem, expedição, tudo é rastreável, certo? Perfeito. E todos os colaboradores estão dentro do sistema, certo? Certo.
como que funciona a produção se um daqueles operadores não tiverem recebido o EPI para aquele produto? Tá. Vou começar então. Pode ser. Basicamente, ele não opera. Ele não tá? opera, né? Ele não opera, não entra na sala, não sequer vai chegar perto da matéria-prima se ele não estiver vestindo os EPIs corretos. E ele consegue startar o processo produtivo? Não, porque ele tem que, no próprio mercante mesmo, está lá descrito o EPI que ele vai ser utilizado para aquele matéria-prima ou que seja a ser produzido. Se não tiver evidenciado que ele recebeu EPI para aquilo, ele não consegue Não startar entra. o processo, né? Não entra. E além de todo o sistema, de todas as regras, tem a nossa monitoria também. Sim. E a dos próprios colegas. A gente sabe que a gente mexe com produtos tóxicos, inflamáveis, oxidantes, corrosivos. Então, o colega, ele é responsável pelo outro também. Se por uma razão o cara esqueceu a touca, o outro colega é obrigado a chamar atenção. Obrigado a chamar atenção. E a gente está monitorando por câmeras, tudo certinho. E eu acho O que bem-estar deles. é até em cima do próprio procedimento, né? Que a qualidade, então, tem um próprio procedimento de EPI ali, da produção, né? Dentro do procedimento da produção, que fala os EPIs sendo utilizados, aonde ele deve olhar. E a mesma consulta, né? Com o Fagnão aí para mostrar para eles. Então, além da monitoria que tem ali do Fagnão, vendo se eles estão entrando, ele não consegue startar esse processo, né? Dentro do nosso sistema mercante. Então, Entendi. ele não opera, ele não vai entrar em sala enquanto... Até isso serve de exemplo para, por exemplo, eu estou lá na qualidade, por exemplo, e vou entrar numa sala. Eu não entro. Eu tenho que estar com o EPI adequado, eu tenho que estar ali, ter lido a FISP do produto que está lá dentro, até por conta de contaminação. Se eu estou com touca, a barba eu tenho que tirar para entrar. Se for um produto tóxico, eu tenho que entrar com a máscara. Então lá não é porque, tem que entrar, não. Só vai entrar se tiver com o EPI adequado e tudo certinho. Realmente um protocolo de segurança extremamente importante, né? Perfeito. E nisso a gente volta na informação e identificação. É o primeiro passo. Você informa e identifica. E Isso. aí você dá continuidade Legal. em todo o processo. E puxando isso, como que a gente... Bom, vocês sabem que a minha área não é a química, né? Eu conheço por estar na Neon há quase 25 anos, né? Mas é gestão, liderança, né? Vocês são mais especialistas nisso do que eu, né? Obviamente. O que torna um produto perigoso? Como que a gente classifica ele como um produto perigoso? Eu preciso me atentar com esse produto aqui. Esse aqui é tranquilo. Como que a gente sabe? Bom, os produtos eles têm diversos tipos de risco. Boa. Basicamente são 3 riscos que ele vai causar, né? O risco à saúde do ser humano, a propriedade, como eu falei, e ao meio ambiente. E dentro desses riscos a gente tem o inflamável, o tóxico, o corrosivo, o oxidante, explosivo, produtos que são controlados, que não são controlados por autoridades. E a norma regulamentadora de cada país vai decidir mais ou menos como lidar com esse risco, tá bom? Essa é a ideia. Certo. E as medidas de contenção, a gente faz mais ou menos dessa forma que a gente falou para você, com EPIs, EPCs e tudo. Mas, até esqueci a pergunta, perdão. A pergunta é... O que faz o produto ser perigoso? O que faz Porque a gente sabe, o nosso portfólio é gigantesco. é o risco que ele Sim. traz à saúde, basicamente. Porque o que eu quero dizer aí com isso, né? A gente tem um portfólio gigantesco, né? Temos desde cloreto de sódio, né? Que é sal de cozinha. Uhum. E temos produtos de... Um ácido fluorídrico, por um exemplo. ácido fluorídrico, Um ácido- derivados de mercúrio, de bromo, né? Produtos extremamente perigosos, né? Vocês sabem melhor do que eu quais são os mais perigosos lá no nosso portfólio, né? Eu acho que essa questão de um produto perigoso em si, ele tem duas... Vamos dizer assim, que ele dá para falar de duas formas, né? A gente pode falar tanto da forma simplificada, então um produto perigoso ele vai ali igual exatamente o que o Fagner falou, que é um produto que vai causar ali ou um perigo à sua saúde, ou um perigo ao meio ambiente, ou um perigo, por exemplo, que a gente pode falar um nocivo, né? Que é com bastante ali contato com o produto. E tem a outra questão que é uma norma. Então, o produto ele vai ser perigoso, como a 14725 vai determinar que ele é um produto perigoso. Dentro dessa 14725, ela tem alguns tópicos e algumas margens que faz esse produto ser perigoso. Ou seja, o produto, por exemplo, uma solução
vamos supor que tem 50% de sulfúrico. Ué, ele não é mais o reagente de ácido sulfúrico, ele tá Perfeito. misturado. Ele já não é o sulfúrico, vamos dizer assim, de teor máximo, Não né? é o reagente. Exato. Ele vai ter os mesmos perigos? Como que a gente sabe disso, tá? Dentro da 14725, ele tem os tópicos de cada classificação de risco. E o que esse produto vai gerar de risco. Então, dentro dessas classificações, ele vai determinar para você o que você deve olhar nesse produto para ver se ele ainda continua com aquela classificação de risco. Então, se o produto ele é corrosivo, por exemplo, categoria 1, né? Que a categoria são diferenciadas por grau, vamos dizer assim. Quanto menor a categoria, um grau mais alto de perigo vai ter aquele produto. Não digo que categoria 3 é menos perigoso, não é perigoso, mas ele é com um grau menor do que o categoria 1. Conforme for aumentando o número, o Perfeito. risco vai diminuindo, Isso. entendi. E nessa 14725, ela determina pra gente como que eu vou determinar se esse produto é perigoso ou não. Então, trazendo essa parte de norma, o que determina realmente o que o produto vai ser perigoso ou não é exatamente esses ensaios, esses experimentos que vão ver se dentro da norma ele vai classificar como perigo ou não. Então, como eu posso classificar esse produto como perigoso? É através da norma, verificando esses ensaios com ele. Agora, como eu posso saber, é igual o Fagner falou. Se ele vai causar algum problema à sua saúde, se ele vai causar algum problema ambiental. Então, tem essas duas maneiras aí de... Perigo de ser inalado, Perigo né? de ser Exato. inalado. Aí tem que usar a máscara Um adequada, contato né? físico. Isso. Às vezes tem um filtro específico para aquele produto, né? Perfeito, tem um filtro específico para a característica do produto, se ele é orgânico, se ele é um ácido, amônia, que geralmente é um gás bastante perigoso. Tudo isso tem que ser controlado. Se o gás dele irrita o olho, né, Fagner? Exatamente. Se o Fagner cobra bastante os meninos, sempre tá dando uma olhada se vai ter que usar máscara facial total ou se vai ser a semifacial, né, Fagner? Facial, se as condições da sala estão adequadas, exaustores, capela, tudo. Tem produto que reage com a umidade, né? Tem. Tem. Com água, né? Fagner? Compatibilidade também é sempre um perigo. A gente tem que tomar muito cuidado. Fez um produto, você tem que saber se é compatível com o produto seguinte. Mas que a sala seja totalmente higienizada, asepsia total, tudo. Mas existe uma preocupação nossa. E às vezes ele fica no próprio ar um pouco, né? Exatamente. Então, a gente nunca vai fazer um produto incompatível com o outro na sequência. Não. Entendi. Não tem essa possibilidade. E... Pô, pra mim ficou super claro. Agora, pensando no time Neon, né? Principalmente tipo o Fagner que tá ali no dia a dia, né? Como que a gente faz para identificar nos frascos, nas nossas embalagens, né? Para que eles olhem e falem, não, isso aqui é perigoso, isso aqui não é. Ó, isso aqui eu tomo esse cuidado, isso aqui eu tenho que tomar esse cuidado aqui, né? Como que a gente faz isso hoje no dia a dia? Tá. Já começa com as partes dos treinamentos, reuniões, que é a DDS que eu faço todo dia. Todo dia, chego de manhã, 15 minutos, 20 minutos, converso um pouco com os meninos sobre segurança. E todo dia a gente reforça algum ponto, alguma explicação nova. Eu aprendo muito com eles também, escuto o que eles têm para falar, porque diretamente eles estão até mais do que eu ali, na operação, manuseando os produtos. E aí começa a identificação. Primeiro é na matéria-prima, depois na FISPIC também, o cara vai lá, lê a FISPIC, nome do produto, no mercante tem tudo, lote, coloca lá, vê, ó, esse é o risco, tal. Em caso de contato com a pele, faz isso. Em caso de derramamento, faz aquilo. Beleza? Ótimo. E aí você segue para fazer o produto. Entendi. Esse é o primeiro passo. Depois, ele vai pegar um rótulo para produzir aquilo, que a gente vai envasar tudo, rotular certinho. Lá, as informações já estão todas feitas também. Todas as frases de risco, identificação do risco, pictograma. Isso tá tudo no rótulo. Tá tudo no rótulo. E aí eles vão identificar a sala toda com aquilo. Entendi. Ó, o produto é inflamável, eles vão colocar um pictograma de inflamável na porta, identificando para todo mundo que está do lado de fora, aquela sala está fazendo um produto inflamável. E segue o procedimento, vai seguindo. Então, cada produto que vai ser feito, eles vão parar, ler, analisar e seguir adiante. Entendi. Essa é a ideia. Essa é a ideia para todo mundo na Neon. E por isso é importante também todos os frascos saírem certinho da sala, bem rotulado, com a caixa toda identificada, pictograma na caixa, para os meninos que pegarem na expedição também já tá ciente do risco que é aquele produto. Era isso que eu ia perguntar.
E como que funciona para o restante? Para a turma do recebimento, da expedição? Eles também têm esse entendimento? Eles conseguem também estar por dentro da informação que nem a turma que está produzindo? Perfeito. Essa parte de segurança, de identificação, eu acho que a gente pode trazer muita parte do pictograma, né? O que é o pictograma? O pictograma, simplificadamente falando, são aqueles losangos que tem uma imagem dentro, são padronizadas. Então, tem o são vermelho, chamados de azul, branco, amarelo, né? Isso, esses são de transporte. O pictograma que a gente identifica no nosso rótulo são os chamados GHS, né? É aquele diamante de Hummel? Não, esse diamante de Hummel a gente não utiliza mais, ele não se tornou mais obrigatório. Entendi. Então a gente utiliza, na verdade, mesmo os GHS. O GHS nada mais do que são imagens que simplificam os riscos. Então, de uma forma que você consegue ver o risco visualmente, batendo o olho, você consegue ver que aquele produto a chaminha, é inflamável. Perfeito. Ou isso. o peixinho. Bem didático. Isso. Caveirinha, tóxico. E ele foi desenvolvido exatamente para isso. Ele foi desenvolvido para a gente conseguir bater o olho e ele ser... Esse produto, ele é assim. Intuitivo. Intuitivo. Perfeito. Exato. E ele se tornou padrão globalmente. Então, um produto que a gente tá aqui, se ele for, sei lá, para a China, ele vai conseguir ver que aquele produto é inflamável, porque é de forma padronizada. Ele é tirado foi desenvolvido do Orange Book, né? E nesse livro ele fala exatamente dos GHS. E aí cada literatura, como o Fagner falou, de cada país, eles vão determinar como vai ser essa lei, essa legislação dentro do país. Entendi. Aqui no Brasil, a gente usa os GHS e aí é onde a gente coloca nos nossos rótulos. Então, o nosso rótulo tem toda a forma molecular do produto, tem o nome, o número de iono, tá? Então, a Neon informa o número de iono exatamente no rótulo, informa as frases de perigo, palavras de advertência, tudo no rótulo para ficar bem manual, né? E também a legislação do Brasil tem informações que a gente tem que ter no nosso rótulo. O diferencial que a gente tem no nosso rótulo seria os resultados, né, Fê? Sim. Seria os resultados que a gente tem de cada experimento no laboratório, de cada especificação técnica, né? Você diz ali onde tem o rótulo, né? Ele é meio que dividido em 3 partes, né? Isso. E tem aquela parte ali que tem, além da especificação, tem o resultado, né? Perfeito. Isso. Isso. É um diferencial que tem no rótulo Neon. Sim. Então, para um controle de qualidade ali no laboratório é muito importante pro analista, né? Sim. Que ele já tem o resultado na palma da mão e a Neon não tem um resultado a esconder, né? Vamos dizer assim, né, Fê? Então a gente já coloca no próprio rótulo o resultado. Tem também na parte de segurança o QR Code, né? Que leva você até a FISPIC. Então, bater o celular ali, você consegue ver a FISPIC. Consegue ver ali a especificação técnica, o laudo do produto, né? Isso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que seria referente de bater o olho ali no GHS mesmo, no pictograma. E a gente dá essa capacitação para o colaborador hoje, Neon. Tanto na expedição, quanto na fábrica toda. E o bom é que essas informações acaba chegando também no próprio cliente que vai utilizar, né? Às vezes quem está no controle de qualidade, ali nas empresas, no controle de qualidade, que usa o produto sempre, já está até familiarizado com os riscos, né? Sim. Mas essa galera que trabalha que está no laboratório em faculdade, universidade, que de vez em quando adquire um produto, para eles é de suma importância, né? Porque eles não estão... São itens diferentes, às vezes não estão tão familiarizados com aquele item, né? E traz as informações de segurança super importantes no manuseio ali no dia a dia, né? Sim. Sem dúvidas. Teve uma reunião que eu conversei com o Vitor até sobre isso, porque na faculdade, na nossa percepção, se fala muito pouco sobre segurança. Faculdade de química. Mas muito pouco mesmo. Sim. E isso é algo que tem que ser corrigido aqui. Não sei se é mundialmente, mas no Brasil, eu estou na minha segunda faculdade de química, né? E praticamente não vi nada sobre segurança. Não era algo específico de uma faculdade, né? Não, é impressionante, cara. E, segurança e química tem que andar junto. Tem que andar um do lado do outro, senão pode dar problema. Não, eu acho que até um dos motivos de a gente usar esse podcast aqui também, e esse tema, é realmente para trazer luz a esses usuários, né, que acabam não tendo contato com essas informações que realmente são importantes no dia a dia, evitam acidentes, né? Uhum. E que a gente sabe, como o Fagner está dizendo aqui, que nem sempre é dado a devida atenção, né? Perfeito. E eu acho que isso daqui, essa última questão aqui até facilita a gente puxar a próxima pergunta, né? Que é a questão de treinamentos, né?
Como você disse, né, Vitor, a gente faz muito treinamento hoje. Não só interno, né? A gente faz externo também, né? E eu acho que vocês puderem contar um pouquinho desse treinamento, os motivos, como que funciona. Eu acho que é super legal. Sim. Hoje o treinamento, ele fica ali em responsabilidade da qualidade, né? Então, a gente separa os treinamentos em partes. Então, a gente separa para deixar exatamente bem... como posso dizer, Fagner? Bem ali na mente deles que cada coisa eles têm que tomar um certo cuidado, tá? Exatamente. Então, para deixar sempre bem fresco, né? Então, a gente separa o treinamento em várias fases. Então, a gente tem o treinamento da produção. Dentro do treinamento da produção, a gente tem treinamento de EPI, treinamento dentro do processo produtivo, como que IPC? ele... EPC. EPC? O que seria EPC? Equipamento de proteção coletiva. Como entendi. usar todos os equipamentos que tem dentro da sala, tudo. Então, chuveiro de emergência, lavador de capela. óleos, como funciona, o porquê... Isso é uma coisa, o Fê, que eu acho muito importante, que a gente sempre tenta deixar claro dentro da Neon. Que a gente não explica, a gente não vai explicar para ele, por exemplo, que você tem que fazer isso porque você tem que fazer isso. Então você tem que saber usar o chuveiro de emergência e a gente vai explicar o porquê. Porque a gente tem que prevenir acidentes, tem que, né, se caso aconteça algo, é de extrema importância você saber como lidar. Mas por que eu tenho que ver a FISP antes de manusear o produto? Porque é super importante você saber como reagir com o produto caso... Melhor prevenir do que remediar, Exatamente. Né? Então a gente sempre tenta deixar claro o porquê que a gente está explicando aquilo para o colaborador. Então a gente não deixa aquela coisa chata, né, Fagner? Exatamente. Falar com os colaboradores, tem que usar a luva, tem que usar... A gente sempre tenta trazer algo tipo... Se você usar a luva, você vai estar evitando de um produto cair na sua mão. Ah, mas é rapidinho. Só vou levar um produto ali na outra sala. Está com tampa. Então, sempre tem que estar utilizando luva. A gente sempre deixa isso claro. E os treinamentos também, a gente sempre tenta deixar atualizado. Então, a gente está sempre verificando. Tanto que esse trabalho é muito importante ter o Fagner. Porque a gente trabalha sempre em conjunto para ver como está funcionando o fluxo da produção. Como está funcionando o processo, para a gente sempre estar atualizando. Fagner, como que os meninos estão fazendo? Estão fazendo assim? Então vamos pensar em tomar cuidado com isso. Vamos pensar, então, a gente está sempre atualizando. E os treinamentos são dados de acordo com o colaborador vai entrando. E a gente tem algumas reciclagens também. A reciclagem desses treinamentos é exatamente a palestra, que são os treinamentos que a gente dá externo. Então, eu cheguei a dar um treinamento interno lá, né, Fagner? Acho recentemente, né? Isso. O pessoal entendeu mais ou menos ali o porquê que a gente está fazendo cada treinamento desse. Acho que foi bem bacana. Então, os treinamentos são sempre periódicos, né? Os treinamentos são um sucesso. Às vezes tem dinâmicas, os meninos gostam. E não é só semana CIPAT, não. É treinamento constante. Sim. Praticamente todo mês. É verdade, né? A gente tem a semana da CIPAT lá na Neon. Sim. Tem treinamento de brigada de incêndio. Mas os meninos gostam, eles realmente gostam de aprender. E como eu falei para você anteriormente, eles gostam de falar também o dia a dia deles. Porque é melhoria contínua, né, Fê? A segurança. Então a gente tem que aprender, tem que ouvir deles para tentar melhorar o processo e deixar tudo sempre mais seguro. Porque eles estão ali vivendo na prática, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, cara. Sempre tem alguma coisa. E uma política que a gente deixa claro, né, Fagner? É a questão de que é segurança em primeiro lugar. Até antes da própria produtividade, né? Produtividade é bom, é importante. Eu cobro eles também, tudo, Sim. mas segurança nada adianta. sempre, né? Sempre. Se tiver qualquer coisinha fora do eixo ali, não adianta. Não, com adianta. certeza. Isso já é uma cultura da Neon desde sempre, né? Mas hoje, além de a gente fortalecer essa cultura, a gente tenta também levar isso para fora, né? Que tem um pouco a ver com o nosso propósito, né? De surpreender e transformar o mercado, né? Então não adianta só a Neon se preocupar com segurança, né? A gente tem que conseguir compartilhar o máximo disso possível, né? Claro. E por isso também a questão dos treinamentos externos, né? Você deu até, Vitor, o exemplo de alguns que a gente já fez, né? Sim, a gente fez no IAC, teve um retorno bem bacana deles, eles gostaram bastante. A gente deu agora, semana passada, na CBO, teve um retorno bem... Até a própria Clarice chegou a fazer podcast aqui, ela estava lá. Ela elogiou bastante também, ela gostou bastante do treinamento. Eu acho que no nosso treinamento a gente deixa uma forma prática, né? Que eu acho que hoje em dia é importante deixar essa forma prática. O que você tem que fazer, o que você tem... quando tem
tem algum produto que é corrosivo, o que eu devo fazer? O que é uma incompatibilidade química? Então a gente sempre deixa algo prático para a pessoa olhar e falar, nossa, entendi. E é um assunto bem pouco falado por aí, né? Eu acho que essa parte de segurança, né? Até porque não é todo mundo que valoriza isso. Sim. E para nós é legal e interessante porque se os clientes, se quem consome, o usuário, se preocupar, entender a questão da segurança, ele também vai pedir aquilo, né? E para a Neon isso é importante porque para nós é um diferencial, né? Você vê as nossas embalagens, o próprio frasco químico nosso hoje é totalmente diferenciado, tanto em resistência, em estrutura, traz informações até em braille agora, né? É realmente algo que para nós é super interessante, né? Eu costumo importante. Costumo falar com os meninos da produção que eles são tão especialistas em segurança que eles parecem já uma espécie de cirurgião, algo do tipo. É isso mesmo. Tanto que eles conhecem o procedimento, sobre produtos, tanto que, de certa forma, eles têm que estudar ali no dia a dia. Exato. Direto ou indiretamente, eles estão estudando ali toda hora. E a gente contribui no desenvolvimento profissional deles, com né? Certeza. Com isso, muito, muito. Hoje, lá mesmo, né, tem muito... Desperta isso neles, tipo... não pode jogar um inflamável com oxidante. Mas não, porque pode acontecer uma reação, os meninos já querem ir atrás, tipo assim, mas essa reação, como que funciona essa reação? E aí eles vão atrás, eles já querem estudar essa parte. A Neon em si, ela motiva bastante a gente a aprender, né? Porque a gente acaba vendo tanto o processo, todo o processo, que a gente quer ir atrás, a gente quer ver como que isso funciona, a parte química, então desperta bastante neles. Fagnão fala até melhor que eu aí, né, Fagner? Não, é isso. Os meninos lá... Eles são bem ativos nessa parte, bem interessados, porque é aquilo, desde o começo até a parte final, até a parte do descarte do resíduo ali, é cuidado total. Total. Sim. Porque a gente se preocupa bastante perigoso, com isso, né? Cara, sim. E eu acho que isso também passou a ser parte da cultura da Neon, né? Compartilhar esse conhecimento, né? A gente estava até conversando antes do podcast aqui das palestras que a gente vem dando, tudo mais, sobre assuntos diferentes, né? Nem sobre esse assunto aqui, né? Mas coisas que para eles pode ser interessante, né? E isso contribui com o desenvolvimento pessoal e profissional deles no dia a dia, né? Que para a Neon é super interessante, né? Sim, exato. E eu acho que seria até legal a gente dar um exemplo aí, já que a gente está falando de risco, de acidente e tudo mais. Eu acho que o Fagner é a pessoa certa para responder isso. Se você tiver, talvez nunca aconteceu, mas o exemplo de algum acidente que aconteceu ou poderia ter acontecido e graças a um controle, né? Pode ser questão de segurança, EPI e tudo mais, que ajudou a evitar um acidente, né? Se você tiver algum exemplo, não sei se você... Nessa trajetória aí de 2 anos de Neon... A gente mexe com muitos produtos perigosos, muitos. Quando a gente vai falar, por exemplo, de algum produto que é muito corrosivo, uma espécie de ácido tricloracético, algo do tipo, qualquer falta de EPI vai machucar o colaborador. Então, é atenção total. Se o menino tiver sem um mangote, se o menino tiver sem uma luva, sem um avental, vai ocasionar alguma coisa. E já chegou a espirrar um pouco de produto e ele tava com mangote e acabou não se queimando. Acontece sim. Os ácidos que a gente fraciona todo mês, se tiver alguma coisa fora do parâmetro, se a capela não estiver funcionando. O sulfúrico mesmo, né? Se a gente fizer uma solução com alto teor, é pouca água, né? Ele reage, né? O nítrico, o clorídrico, eles são muito fumegantes às vezes, entendeu? É um perigo. Então... Os equipamentos eles devem ser checados, deve ter uma manutenção periódica. Tem que ser visto antes. Visto antes para no decorrer não dar problema. Essa é a ideia sempre, Entendi. Tá? O treinamento de brigadas os meninos sempre teve. Acho que o mais próximo que eu posso te dar um exemplo foi talvez um curto que os meninos sabiam qual extintor usar, só estava fumaçando a máquina, eles foram lá e apagaram. Entendi. Mas estava lá o equipamento. Estava lá o equipamento, estava tudo certinho e eles sabiam como manusear. Entendi. Essa é a ideia, sempre. Boa. Deixar o treinamento em dia. Eu acho esse assunto muito interessante, Fê, porque eu acho que uma das coisas também que tem que ser visualizado quando a gente vai falar de EPI é qual o EPI está sendo utilizado e não em relação a se eu tenho que usar touca ou luva, por exemplo. É qual luva você está utilizando. É a luva adequada, né? Exatamente. A espessura da luva, exatamente. Né? A norma ela pede, dependendo do produto, uma espessura específica.
Normalmente é a 0,11 milímetros, né? E o tempo de parada também eles especificam lá, que é os 480 minutos, né? Eu mesmo, quando eu era do controle de qualidade, eu fui tirar a amostra uma vez de sulfúrico. E o próprio sulfúrico, se você tá com a luva, com a pipeta, né? Você tira, vai tirar a amostra. Com essa própria pipeta, se cai um pouquinho na luva, ela chega a esquentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tá reagindo ela tá introduzindo na mão? Não. Ela tá reagindo com a tinta da luva, mas aquela luva, sim, como a Neon usa uma luva de acordo com a norma, ela aguenta esses 480 minutos de parada e tem mais do que os 0,11 milímetros. A Neon usa hoje a de 0,18 milímetros. Entendi. Então, uma espessura bem maior e com tempo de parada que a norma pede também. Então, é um exemplo que a gente dá para os meninos lá. Se você está utilizando o EPI adequado, aquilo ali foi um acidente, chegou a cair um pouco na minha mão, chega até esquentar, ficar meio laranja assim. Só que como você está com o EPI adequado, não vai acontecer nada. Então eu acho que isso é um assunto interessante também quando a gente vai falar de EPI e segurança. Qual EPI está sendo utilizado? E não em si, tipo, ele está usando luva ou não. E sim se ele está usando a luva correta. Eu posso estar usando uma luva que a gente usa a nitrílica, né? Sim. Mas eu posso estar usando uma luva que seja de material látex e não seja aquela luva adequada para aquele tipo de produto. Perfeito. Então eu acho que isso é uma parte importantíssima. Isso que você falou é essencial, Vitor, porque também não adianta o cara se proteger igual um jogador de futebol americano, Perfeito, achando que vai estar totalmente seguro, e não é isso. Você tem que usar o EPI correto. Entrar na sala igual um robôzão assim, né? Compatível. Mas se não é o EPI adequado para aquele produto. Não adianta. Exatamente. Não adianta. Tem que estar bem equipado, flexível e atento. Por isso a importância dos treinamentos, das informações e tudo que a gente investe na questão de segurança. Não só para os clientes, mas para os funcionários e todo mundo que participa aí do processo, né? Isso mesmo. Legal. Eu acho que, para fechar aqui, uma coisa que era interessante, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre um feedback positivo que a gente acabou recebendo nesses treinamentos, né? A gente comentou um pouquinho sobre os treinamentos que acontecem não só na Neon, né? Lá na área produtiva e tudo mais, como com os nossos clientes ou em alguma feira, alguma palestra sobre algum assunto, talvez de segurança mesmo, né? A gente tem algum exemplo aí de um feedback positivo ou alguns, né? Sim, eu acho que a gente tem tanto do treinamento externo como o interno, né? Eu acho que o interno, o Fagner consegue falar melhor aí. Quando a gente deu essa palestra dentro da Neon lá, os meninos chegaram a comentar com o Fagner pode até falar melhor que eu. Mas os externos, a gente tem muito retorno referente aos funcionários. Então, perdão. Quando a gente vai dar esse treinamento para um quadro de colaboradores, então quando a gente vai dar numa fábrica, num laboratório em si, eu tento trazer muito exemplo, tá? Então, qual EPI esse colaborador deve utilizar? Então, a gente pega no treinamento mesmo, a gente coloca lá ácido sulfúrico e lê a FISPIC com eles. Então, eu vou ler, aqui você vai ver isso, aqui você vai ver isso, aqui, qual EPI deve utilizar? Eu vou lá no item 8 da FISPIC e vou lendo com eles. Quando para proteger as mãos você vai utilizar isso, para proteger... E ao final de contas eu faço esse treinamento com eles. Então beleza, então a gente vai fazer sulfúrico agora. Qual EPI eu devo utilizar? E a gente faz essa brincadeira, vamos dizer assim, algo dinâmico, né? Então eu fiz isso tanto externo quanto interno. Externo teve muito um feedback bom referente exatamente a Clarice, que ela quer que a gente vá lá no laboratório dela, dar esse treinamento, então ela gostou bastante. A Sanofi, a gente conversou com eles, eu dei essa palestra online, porque eles não conseguiram ainda receber a gente, e eles querem muito que a gente vá lá, porque os colaboradores que assistiram gostaram bastante, quer fazer essa dinâmica presencialmente. E então é sempre um feedback bem positivo, né? Porque eu acho que é um assunto que não se fala tanto, e acho que por ser muito difícil ter informações práticas. E eu acho que a Neon está tentando inovar essa parte de segurança nisso. A gente quer deixar que a segurança seja algo prático. A gente quer mostrar como você pode se prevenir de forma simples. Não digo que você não tem que se proteger simples, mas digo que vai ser fácil. Olha como é fácil você se proteger de tal produto. Olha como é fácil você ler a FISPIC e entender o que esse produto pode causar. Entendeu? Então eu acho que é isso que a Neon vem pensando com esse treinamento. E toda vez que eu vou preparar ou vou passar esse treinamento pro pessoal, eu acho que eu tento pensar nisso.
Eu tento pensar, se eu tivesse lá, como que eu iria entender como eu tenho que fazer tal produto? Legal. E aí é o que eu tento sempre passar. Eu acho que para fechar isso que o Vitor falou, dos melhores indicativos do feedback dos meninos ali é o tanto de perguntas e interações que eles fazem Verdade. no final. Sim. Ali você percebe, vai surgindo dúvidas, significa que ele está entendendo, ele está começando a entender, ele está começando a se aprofundar no assunto. Tá interessado, Tá né? interessado, exatamente. Ah, o cara acrescentou algo, ótimo, melhor ainda. Pô. E por aí vai. Então, é o melhor feedback que você tem. Terminou ali o treinamento, a palestra. Surgiram dúvidas? Ótimo, significa que estavam prestando atenção, eles estão Que entendendo. é o importante. Não, né? eu acho que uma dúvida muito legal que eu achei foi quando a gente perguntou, acho que o próprio Breno, ele veio perguntar pra mim como que um produto perigoso não tinha número de ONU. E eu fiquei, caramba, eu acho que ele realmente, a palestra trouxe pra ele, porque eu expliquei a parte de riscos, expliquei a parte de ONU, e ele me questionou uma coisa que é explicativa, é uma pergunta que viria assim mesmo, sabe? E os produtos que tem número de ONU, o número de ONU, ele traz uma parte da norma de transporte. Então não é a mesma da 14725. A 14725 ela engloba todos os riscos ao ser humano, ao meio ambiente. O de transporte é mais essa questão do inflamável, né? Mais para a parte de transporte mesmo. E incompatibilidade, né? Incompatibilidade, isso. Então eu achei bacana porque foi um assunto que rodou ali na semana, né, Fabiano? É isso. Rodou. Legal. Eu fico super feliz em saber disso e eu realmente estava ansioso para a gente fazer esse tipo de podcast, né? Porque a gente já falou muito aqui de qualidade, da cultura, do envolvimento da Neon, principalmente com essa galera que está entrando no mercado de trabalho, né? Como é importante eles terem um entendimento de tudo que acontece, né? Porque é o futuro deles, né? Mas o tema de segurança era um tema que eu estava interessado em trazer aqui. Ainda bem que surgiu a oportunidade para vocês dois. Eu sei que não é fácil, né? E até por isso eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Espero revê-los, talvez falando de um outro tema, talvez de incompatibilidade, outras questões aí. Eu sei que há assunto pra caramba aí pra gente conversar, tem assunto, né? tem assunto. Boa. Então, Vitor e Fagner, eu queria agradecer novamente. Muito obrigado. A gente fica aí. Cliquem lá no sininho para chegar a informação. E até a próxima. Valeu!